Xiomara Noemi Mendes era uma jovem como qualquer outra de sua idade. Com 15 anos, ela desfrutava dos momentos mais simples da vida ao lado de sua família. Em seu entorno, ela se sentia protegida e cuidada. Então, quando um conhecido de seu pai a pegou um dia na escola, a garota nunca imaginou que essa pessoa tivesse as intenções mais sombrias. Se você quer saber tudo o que aconteceu neste caso, cheio de mentiras, traição e dor, fique conosco até o final do vídeo. Noemi Mendes Morales nasceu no dia 16 de julho de 2003 em Buenos Aires, Argentina. Ela foi a primeira filha do casal Mendes Morales, ambos de nacionalidade peruana. Seu pai, Luiz Gerardo Mendes Portilla, a quem daqui em diante nos referiremos como Beto, apelido dado por seus amigos e conhecidos, trabalhava como motorista de carros particulares e também tinha um próspero negócio de venda de carros usados. Sua mãe, Gica Patri Morales Pérez, se dedicava ao comércio e possuía um ponto de venda de roupas. Em 2004, quando a menina tinha apenas 1 ano de idade, seus pais se envolveram em problemas relacionados à droga, sendo citados nos tribunais. Além dos problemas legais, o casal também enfrentava suas próprias dificuldades, por isso decidiram tomar rumos separados e terminar com o relacionamento. Embora separados, os pais de Xiomara continuaram a viver perto um do outro, na mesma área, a Vila 1114, um dos lugares mais perigosos da cidade, até que um dia Jéssica decidiu se mudar com sua nova companheira, Xiomara e seus outros filhos, para um bairro mais tranquilo, onde sua família ficaria mais segura e protegida. Beto ficou na localidade do Bajo Flores, sem se importar que a Vila 1114 se havia tornado cenário de uma série de episódios violentos que escalavam para sangrentos confrontos por território e comércio de drogas. Assim, no dia 16 de julho de 2018, seus pais decidiram dar uma surpresa para Xiomara em seu aniversário de 15 anos. Eles organizaram uma festa, convidando até parentes do Peru. Com um lindo vestido e rodeada de seus entes queridos, ela aproveitou a festa ao som de reggaeton e salsa peruana, músicas que tanto gostava, ao lado de familiares e amigos. Seus pais, orgulhosos, haviam cumprido o sonho da filha. Naquela noite, ela se sentiu como uma princesa. Todos conheciam a jovem por ser uma grande fã do San Lorenzo, um dos clubes de futebol mais populares entre os jovens de Buenos Aires, Argentina. Em resumo, Xiomara era como qualquer outra garota de sua idade que gostava de passar seus momentos livres escrevendo e postando mensagens em suas redes sociais. A garota também ia muito bem na vida acadêmica. Quando tudo aconteceu, ela estava cursando o ensino básico em uma escola local, onde era conhecida por ser aplicada e responsável com seus estudos. Com esses antecedentes, chegamos ao dia 20 de novembro de 2018. Como em todos os outros dias, Xiomara foi para a escola e, à saída, às 17 horas, se preparava para ir para casa com seus colegas de classe. No entanto, quando ouviu alguém chamando seu nome, ela disse aos amigos que tinham ido buscá-la e entrou em um Fiat Duna vermelho, onde estava o homem que a havia chamado. De acordo com o relato de seus amigos, souberam que este era um parente de nome Luiz Alberto Fernandes, de 40 anos, companheiro do pai da adolescente. Luiz Alberto trabalhava como motorista de carros particulares e era considerado um tio afetivo pela vítima, pois havia sido parceiro de uma cunhada de sua mãe. Quem o acompanhava era Bruno Martim Cortez, de 36 anos, pai de 2 filhos e que na época trabalhava em uma agência de segurança privada. Ele conhecia Xiomara desde que ela tinha 1 ano. Não era a primeira vez que ele a buscava na escola. Ela e seus irmãos sempre o chamaram de tio, além de ser colega de escola dos filhos do homem, o que facilitou a organização do plano. Quando saiu da escola, a garota entrou no veículo do seu algoz com a confiança necessária, sem desconfiar do que estava prestes a acontecer. Meia hora depois, a mãe da adolescente recebeu o primeiro áudio extorsivo enviado do celular da própria filha, no qual diziam que a tinham sequestrado e que ela deveria ligar urgentemente. A partir desse momento, a mãe, desesperada, entrou em contato com Beto, o pai da jovem, e registrou a denúncia na delegacia. Imediatamente, o caso foi tratado como um sequestro em andamento. No seguinte áudio,
cujas transcrições estão no expediente. Ouviu-se os choros da menor e o sequestrador pedindo que ela dissesse à sua mãe onde estava e o que havia acontecido. Ao telefone, uma voz de homem solicitava 50 mil pesos argentinos, equivalentes a $1.379 e 2 quilogramas de cocaína. E com tom ameaçador dizia que, se a entrega fosse feita, devolveriam a filha, mas se negassem, não a veriam novamente. Esse áudio e outros já estavam sendo gravados e ficando registrados nas escutas dos investigadores, que interceptaram as linhas telefônicas e realizaram o acompanhamento. Já à noite, Beto, o pai, fez o contato, conseguiu negociar. E pagou 30 mil pesos, cerca de $827. Naquela hora, as autoridades, e especificamente a Secretaria de Políticas Integrais sobre Drogas da Nação Argentina, Cedronar, e a Polícia Federal da Argentina, PFA, sabiam que tanto Beto quanto a mãe Jéssica tinham antecedentes relacionados ao tráfico e à posse de drogas. Beto, por volta da meia-noite, deixou o dinheiro no local combinado. Minutos depois, o Fiat Duna vermelho passou para pegar o dinheiro. Não se sabe se o pagamento solicitado foi feito em droga. Passavam-se as horas e Xiomara não era liberada. Tudo foi monitorado pela Polícia Federal. A promessa não foi cumprida. A fiscal federal e a polícia, apoiada por uma brigada da Divisão Operativa Central dessa força, ex-antissequestros, começaram a seguir discretamente o carro. Depois do resgate frustrado, a vigilância continuou até a madrugada e a adolescente ainda não havia sido liberada. O Fiat Duna vermelho chegou até um ponto de acesso onde havia um controle policial de rotina. Os agentes pararam o veículo e pediram os documentos dos ocupantes, Luiz Alberto e Bruno, e os papéis do carro. Estava tudo em ordem, mas Bruno não tinha o DNI. Os agentes notaram ainda que os dois homens estavam nervosos e pediram para descerem do carro. Então, Luiz Alberto acelerou o Fiat Duna vermelho tentando escapar. Atrás, saíram os carros não identificáveis da Polícia Federal que acenderam as luzes no teto e começaram a perseguir os criminosos. A perseguição terminou quando os policiais colidiram com o veículo para detê-lo. O carro dos sequestradores perdeu o controle e acabou batendo em outro que estava estacionado. No último esforço para escapar, ambos os homens saíram do carro e correram, não sem antes disparar a pistola de 9mm, momento em que a polícia reagiu, conseguindo detê-los a poucos metros. Outro grupo de agentes se aproximou do veículo e, ao revistá-lo, descobriram que no chão do banco traseiro havia um corpo coberto por um cobertor. Ao desvendá-lo, encontraram a terrível realidade. Era Xiomara, que já não tinha sinais vitais. Mesmo assim, a levaram à sala de urgências de um hospital próximo. A noite ficou ainda mais escura para a família. A mãe teve que ser hospitalizada devido a um quadro de ansiedade, enquanto o pai perguntava incessantemente onde estava sua filha. A polícia, inicialmente, afirmou que Xiomara morreu asfixiada pelas condições em que a mantinham, embora não tenham descartado asfixia mecânica intencional. Além de estar coberta com um cobertor, Xiomara tinha fita adesiva enrolada ao redor do pescoço e da face, obstruindo suas vias respiratórias. Também havia um cinto de segurança amarrado em seu pescoço. Nesse sentido, a investigação sugeriu que os sequestradores possivelmente haviam a ultrajado dentro do carro. No carro dos sequestradores, encontraram apenas 15 mil pesos, metade do resgate, uma pistola de calibre 9mm, uma faca de 15 centímetros, lacres plásticos, um bidão de 5 litros de gasolina e fósforos, o que fez presumir que a intenção dos sequestradores era incinerar o cadáver. Também foi descoberto que um carro branco os interceptou no caminho, o que sugeriu que era um sócio que tomou parte do botim. Sobre os autores, soube-se que Bruno Martim Cortes trabalhava como vigilante privado e havia sido condenado pela Justiça de Moron a 3 anos de prisão por posse ilegal de arma de guerra em 2002, mas ficou apenas 1 ano preso. Em relação a Luiz Alberto Fernandes, sabe-se que ele trabalhava com Beto, o pai de Xiomara, em uma organização chamada Los Rebeldes, que se encarregava da distribuição de drogas em diferentes pontos do país.
Embora não fosse tio biológico de Xiomara, ele era considerado um tio de coração para ela e seus irmãos. Quanto aos seus antecedentes, o homem tinha um processo por tráfico de drogas que datava de 2004. Uma vez capturados os sequestradores, soube-se que outra linha de investigação foi aberta sobre o caso de Xiomara Noemi. A morte da adolescente acelerou uma investigação contra uma suposta organização criminosa de narcotráfico que estava sendo investigada há 2 meses. O juiz ordenou 8 mandados de busca simultâneos, 5 na Matanza e 3 na cidade de Buenos Aires, um deles na casa onde Xiomara morava com sua família. Policiais da polícia bonaerense realizaram a busca na casa, suspeitando que fosse um esconderijo de drogas. Dentro do local, foi encontrada uma dose mínima, mas de alta concentração, o que fez os investigadores presumirem que era uma amostra esquecida de um carregamento maior. Essa dose mínima reforçou as suspeitas sobre o envolvimento do pai de Xiomara com o narcotráfico. Depois do aparecimento do cadáver de Xiomara e à espera da autópsia, a família se preparou para dar o último adeus e recebeu a visita das autoridades, que estavam de olho na família devido aos seus vínculos com os cartéis de drogas. Os forenses entregaram o corpo e o relatório indicou que Xiomara havia sido asfixiada por compressão até a morte. Sua cabeça estava suspensa e coberta com uma camiseta vermelha, presa com fita adesiva e corda. Seus pulsos estavam amarrados com lacres plásticos, sua boca coberta com fita adesiva. O relatório dos peritos estabeleceu que Xiomara morreu entre as 10 da noite e a 1 da manhã. O corpo revelou outra evidência. Sob a unha do polegar esquerdo havia material genético de Bruno, e sob o polegar direito foi encontrado o DNA de Luiz Alberto. Dias depois do aparecimento do corpo de Xiomara, foi velado em sua casa. Desde a madrugada, chegaram dezenas de familiares, conhecidos e colegas de estudo, enquanto na escola foram colados espontaneamente uma série de cartazes na entrada. Ali se podia perceber o carinho que sentiam pela jovem e a necessidade de expressar coletivamente um pedido de justiça por sua companheira, por sua amiga, que compartilhava com eles pelos corredores da escola. A cerimônia continuou no cemitério, onde 150 pessoas chegaram para acompanhar a família no enterro. Até familiares chegaram do Peru para dar o último adeus a Xiomara. Enquanto isso, as investigações seguiam seu curso, determinando que os criminosos haviam consumido uma grande quantidade de drogas no momento do crime. A suspeita dos investigadores era que os sequestradores sabiam que a família possuía drogas e queriam se aproveitar dessa situação. Ao que parece, Bruno e Luiz Alberto se negaram a declarar à Procuradoria Federal para não envolver um terceiro homem nos acontecimentos. Esse terceiro implicado era Marco Estrada, por quem eles supostamente trabalhavam. Esse homem era conhecido como o chefe máximo da organização criminosa Los Rebeldes. Como era de se esperar, ao saber que seu nome havia sido mencionado na investigação sobre a morte de Xiomara, Noemi negou qualquer ligação com o caso. Contudo, o homem não escapou da prisão, já que neste momento ele cumpre uma pena de 13 anos de prisão no Peru. Foi sabido que surgiu a hipótese de que Beto teria tomado 20 kg de cocaína de alta pureza, que teria sido trazida da cidade de Rosário, e a vendido às escondidas para depois ficar com todo o dinheiro. Essa ação gerou grande tensão e conflito com Marco e sua organização, Los Rebeldes. A falta de divisão do dinheiro foi vista como uma traição e deslealdade, o que presumivelmente desencadeou as represálias e a trágica cadeia de eventos que afetou a família. Essa ação, chamada mexicanada, é usada no mundo do narcotráfico para se referir à apropriação indevida de mercadoria, o que provoca represálias por parte de outros membros da organização. Finalmente, presume-se que essa ação tenha desencadeado toda a tragédia vivida pela família. O sequestro e assassinato de Xiomara foi um evento trágico que evidenciou a brutalidade e a falta de escrúpulos dessas organizações criminosas, que não hesitam em cobrar dívidas e vinganças através de atos de violência extrema. Por isso, apontam tudo para uma vingança ou ajuste de contas possivelmente vinculado ao narcotráfico. O julgamento do caso de Xiomara Noemi Mendes começou em 10 de dezembro de 2021. Alerandra Manganoso foi quem elevou o expediente ao julgamento.
A qualificação para ambos os acusados é particularmente complexa. Sequestro extorsivo agravado por vínculo, cobrança de resgate, idade e morte da vítima, resistência à autoridade, porte de arma de guerra. O processo durou alguns meses e terminou em 10 de fevereiro de 2022. Durante esses meses, a Procuradoria apresentou diversas provas, incluindo gravações das ligações de extorsão, registros de telefones e depoimentos de testemunha-chave. Além disso, foram apresentados exames forenses sobre as circunstâncias da morte de Xiomara. A defesa também teve a oportunidade de apresentar suas próprias provas e testemunhas em uma tentativa de refutar as acusações. A apresentação de provas continuou com o foco nas análises forenses, incluindo exames de DNA, impressões digitais e outros testes científicos que ajudaram a reconstruir os eventos do crime. Os peritos forenses ofereceram seu depoimento explicando as descobertas e como elas se relacionavam com os acusados. Nesta etapa do julgamento, tanto a Procuradoria quanto a defesa apresentaram seus depoimentos finais e alegações. A Procuradoria argumentou que as provas eram contundentes e que os acusados eram responsáveis pelo sequestro e assassinato de Xiomara. A defesa, por sua vez, tentou desacreditar as provas e alegou que os acusados não tinham a intenção de causar a morte de Xiomara. Após as alegações finais, o júri deliberou sobre as provas apresentadas e os depoimentos ouvidos. A deliberação foi intensa, dado o alto perfil do caso na mídia e a gravidade das acusações. Finalmente, o júri chegou a um veredito de culpabilidade perpétua para ambos os acusados. Ambos foram condenados a cumprir pena perpétua em uma prisão de segurança máxima na Argentina. Assim terminou o caso de Xiomara, uma jovem que acreditava em seus pais, confiava em sua proteção e cuidado. No entanto, eles estavam presos no círculo sombrio do narcotráfico e da violência, e não puderam prever nem evitar o trágico destino que a aguardava. A vida de Xiomara, marcada pelas decisões erradas de seus pais, parecia estar escrita em um roteiro de sombras e perigos no sombrio mundo das drogas. As mulheres e meninas frequentemente se encontram entre as vítimas mais vulneráveis nas guerras de gangues e no narcotráfico. Essas situações de violência extrema não afetam apenas aqueles diretamente envolvidos no crime, mas também suas famílias e comunidades. As mulheres e meninas, em particular, são alvo de sequestros, abusos e violência como forma de vingança ou cerco. E bem, querido espectador, aqui termina a história criminal do dia de hoje. Gostaria muito de saber sua opinião, então peço que a deixe nos comentários do vídeo. Fiquem bem e até a próxima.